A vida não precisa acabar para que eu e você encontremos respostas. Uma nova vida é algo distinto para cada um de nós, né? O pastor, quando fez a abertura dessa série de mensagens, ele trouxe alguns conceitos que vão nos ajudar a entender alguns detalhes. E nós vamos relembrar 3 oportunidades. E são elas: Deus escolheu eu e você antes de sermos formados. Como Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, Ele trabalha muito, mas muito antes mesmo de você pensar ou imaginar ou sequer existir. Antes da nossa formação, Ele então já havia nos escolhido. Segundo ponto, precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é nascer do conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos limpa. E nascer do Espírito é porque Deus coloca em nós o Espírito Santo, no momento em que nós nos encontramos com Ele através de Cristo. Então, nascer da água e do Espírito é ter a possibilidade de começar a compreender as coisas espirituais. E o terceiro ponto: Deus está no nosso futuro. Deus já está no nosso futuro. E como Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, e está lá no nosso futuro, Ele sabia que eu e você precisaríamos de algo especial para nos religarmos a Ele, para nos direcionarmos para Ele. Dentro desse critério, a gente vê que toda vez que a gente fala em uma nova vida, toda vez que a gente fala, eu preciso ter uma nova vida, na nossa mente vem a necessidade de custear essa nova vida. Como eu atinjo essa nova vida e qual é o valor que eu vou gastar para atingir esse novo momento? Então nós pensamos financeiramente sobre a questão da vida. Nós acabamos avaliando que as questões que dizem respeito à nossa vida são caras. Mas a nova vida que Cristo nos oferece, ela não está ligada a questões financeiras, a percepções de um novo carro, uma nova casa, um novo lugar, uma nova existência num novo bairro. Não. A nova vida que Jesus coloca para mim e para você, ela é eterna. Ela visa que eu e você tenhamos, por intermédio de Cristo, a percepção e a comunhão com o Espírito Santo de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então ela é distinta, ela é diferente, ela é algo totalmente distinto. O nosso texto básico está lá em Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. O que eu leio ali em Efésios 2, 4 e 5? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês e eu somos salvos. É algo que foge ao primeiro entendimento quando a gente pensa sobre nova vida. Nós sempre imaginamos algo como ter que pagar alguma coisa, ter que fazer algo, ter que agir com nossas forças. Mas a nova vida que Deus oferece, ela providencia para mim e para você algo que é gratuito.
já foi preparado. O Deus que conhecia e conhece o ontem, o hoje e o amanhã. O Deus que trabalhou no meu coração e no seu, e que na verdade antes mesmo de nós sermos formados, Ele já havia nos escolhido. Ele sabia que você e eu, hoje, precisaríamos ter um encontro especial com Ele. E quando eu digo um encontro especial com Ele, não é só daqueles que ainda não o aceitaram, não é só daqueles que ainda não aprenderam a caminhar com Jesus, porque muitas das vezes nós podemos estar adorando a Deus numa determinada igreja, num determinado local de adoração, mas nosso coração ainda não se rendeu a Deus completamente, ainda não foi para a presença do Pai completamente. E é aqui que entra o aspecto de como fazer, como realizar, como chegar. Nós vemos que não precisamos pagar. E por que nós não precisamos pagar? Eu disse há pouco que há um preço e nós somos preciosos para Deus. Deus criou a mim e a você com uma preciosidade tal que nós temos um maior valor do que o ouro do mundo inteiro. E Ele nos coroou de honra e de glória. Quer ver? Salmos 8, 4 e 5, por favor. Salmos 8, 4 e 5. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Eu e você somos coroados de glória e de honra, sabe por quê? Porque vivendo uma nova vida, não uma nova vida material, porque a palavra de Deus diz que quando eu busco primeiro o reino de Deus, as demais coisas Ele acrescenta. Então nossa preocupação não precisa e nem deve ser com coisas materiais, porque Ele acrescenta. A nossa preocupação deve ser com aquilo que é eterno em nós. E o que é eterno em nós é exatamente o que Deus valoriza. Porque nós vivemos aqui uma essência de 80, 120, nada é. E Ele diz: olha, você pode viver aqui na minha presença, mas o que você constrói aqui na minha presença, eu conduzo para a eternidade. Eu levo para a eternidade. Então essa nova vida que Deus está propondo para mim e para você, é uma nova vida que hoje nos traz alegria, hoje nos traz salvação, hoje nos traz libertação. Por quê? Porque eu e você, antes de nos relacionarmos com Deus e entendermos essa nova perspectiva que Deus coloca em nós, essa perspectiva espiritual de vida, que vai além dos nossos 80 ou 120 anos, que é o que diz a palavra. Enfado e cansaço é o detalhe. Eu sou seminarista mais novo, 5.9. Tem que ver como é difícil fazer algumas coisas. Dói a perna, dói o pescoço. Eu digo para a esposa: fofa, troca minha meia que está difícil. É engraçado como a gente, ao longo da vida, tem dificuldades. Mas Deus, como o pastor já disse várias vezes, nos prometeu e garante um corpo incorruptível. E é isso que eu preciso entender dessa nova vida, que a salvação ela é gratuita, ela vem totalmente de graça e é uma garantia que Deus nos dá. É uma garantia. Veja aqui também a questão do preço. Tá? Às vezes a gente fala: mas eu vou ter que pagar alguma coisa. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Aqui você vai observar que o preço, Jesus quem paga. Não te preocupa com preço, com valor. Não é como Serra Pelada, que todo mundo foi lá, tirou o ouro e levou embora. Ouro e prata não paga.
o que Cristo quer fazer na minha vida e na sua. Olha o que diz lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A nova vida que Ele oferece para mim e para você é uma nova vida que já foi pago o preço. Ele já riscou a cédula, Ele já abriu a porta, Ele já sofreu, levou todas as nossas enfermidades e disse: olha, aceita, vive comigo, eu quero você na eternidade comigo, eu quero você me adorando, porque eu criei você para o louvor da minha glória, e você é mais precioso do que o ouro do mundo inteiro. E eu estou comprando você pela minha morte na cruz, pelo meu sacrifício vivo de Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E é aqui que nós entramos. Não importa se eu estou na igreja há um dia, 2, 1 mês, 5 anos. O que da nossa vida ainda precisa ser tocado pelo Espírito de Deus? O que na verdade eu preciso entregar nas mãos dele? Cada um precisa fazer essa avaliação. O segundo ponto é, o que Paulo diz começa com a certeza. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,12. Olha o que ele fala para nós em 2 Timóteo 1,12. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus. Volta. Você pulou. Tudo bem, vamos seguir daqui. Por essa causa também ela botou 1 e eu estava lendo, ela tirou. Vamos seguir que Deus sabe o que faz. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em outras versões, até o dia final. Deus faz certas coisas na vida da gente que eu e você queremos pagar preço. Nós nos acostumamos com o entendimento de que tudo tem um preço e que precisa ser pago. Eu preciso subir degraus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, de alguma forma, fazer valer aquilo. Mas isso não acontece diante de Deus. Porque Deus, quando fala comigo, com você, Ele faz isso gratuitamente. Ele fez isso por amor, antes mesmo de nós pensarmos da nossa existência. E Ele diz de uma forma muito especial: eu quero me relacionar com você. Eu quero ser Senhor e Salvador da sua vida. Salvador, porque eu e você estamos longe da presença de Deus sem Cristo, o único elo de ligação. Senhor, porque quando eu aprendo a palavra de Deus, eu começo a doutrinar a minha alma, onde moram os sentimentos. E ali eu começo a aprender que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, na verdade, quando eu e você começamos a aprender sobre essa vida nova, sobre essa situação distinta, nós vemos que Deus é que faz a diferença. Ele produz toda a diferença. Então tem uma garantia que surge para nós. Tem algo que vai além da nossa percepção. Esse algo é diferente por quê? Porque faz, por meio de nós, o princípio da certeza. Quando eu vejo que Cristo morreu na cruz, eu preciso entender que Ele não morreu por um, mas por todos. Que Ele não verteu o seu sangue
só por aqueles que estão o adorando hoje, mas Ele verteu o seu sangue por todos aqueles que ouvirem e crerem nesta mensagem e entenderem que é através de Cristo que estas coisas se processam. Vejam lá o que diz Romanos 6. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Veja o que diz Isaías. Isaías também completa isso dizendo que a nossa vida é livre e plana. É interessante como às vezes a gente, pensando sobre as coisas de Deus, a gente imagina que precisa fazer muita coisa, mas essa não é a realidade. Vamos continuar aqui em Romanos, depois a gente vai para Isaías, que a gente vai complementar o que eu estou dizendo. Olha lá mesmo Romanos 6, de 8, o 8, o 9 e o 10. 8. Ora, se morremos com Cristo, e morrer com Cristo é permitir que Ele limpe o nosso coração com a palavra, com o conhecimento da palavra. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Cristo ressuscitou e está nos aguardando à direita do Pai. Essa é a promessa para mim e para você. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Uma coisa que a gente aprende na palavra de Deus é que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele levou cativo todos os inimigos do Senhor com Ele e os expôs publicamente. O que quer dizer isso? Toda força contrária ao Senhor foi aniquilada. Toda força contrária, na época das guerras e grandes batalhas, existia uma coisa muito especial que o pessoal fazia, que todo aquele que ganhava a batalha, ele pegava todos os vencidos e os conduzia amarrados para que todo o povo visse e eles fossem humilhados, porque perderam a batalha e se tornavam escravos. Jesus Cristo fez isto com os demônios. Jesus Cristo atuou dessa forma por mim e por você. Só que na vida antiga que nós tínhamos, nós não percebíamos as questões espirituais, porque a palavra diz que para eu perceber uma coisa espiritual, eu preciso primeiro crer em Cristo. Segundo, crendo em Cristo, eu recebo o Espírito Santo, que é quem me convence, que é quem trabalha no meu coração, que é quem testifica da palavra de Deus, que é quem faz com que a palavra de Deus entre no meu coração, penetre na divisão da alma e do espírito e faça morada. E quando Cristo liberta cada um de nós, verdadeiramente nós somos livres. Essa é uma realidade espiritual. Então, o próximo versículo lá para nós, esse foi o 9 e o 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o único que morreu única e exclusivamente pelo meu pecado e o seu. Mas vivendo, vivo para Deus. O 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nova vida é: eu estou morto para o pecado. Não que eu não peque mais, não que eu seja santo, olha que maravilha, agora vou meter um santinho aqui em cima. Não é isso. É que na verdade eu e você começamos a perceber as coisas espirituais, e porque a palavra de Deus adentra em nós e o amor dele faz com que cresçamos, começamos a entender o senhorio dele. E quanto mais entendemos o senhorio dele, mais da nossa vida entregamos a ele. E menos nós queremos conhecer e saber daquilo que era anterior às coisas de Deus. Porque Deus, mesmo aqui, nos ensina a como viver.
como eu faço no meu trabalho, como eu vivo com a minha esposa, como eu vivo com os meus filhos, como eu trabalho na minha igreja ou fora dela, como eu lido com os meus vizinhos, que tipo de amor eu demonstro e preciso demonstrar. Mas isso não é uma coisa que nasce da noite para o dia. É um processo que acontece na minha vida e na sua. E aí você precisa entender essas coisas para seguir nesse processo. Essa é a diferença que acaba fazendo para nós. Jó teve uma experiência distinta sobre isso. Jó, ele teve uma experiência onde, depois de passar por algumas provações, alguns detalhes que foram fortes, e a gente costuma dizer que Jó é um cara de muita paciência, depois dele passar por algum momento, ele disse assim, olha, Jó 42:5 diz que ele fala assim, eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois de tudo que eu passei, agora eu conheço Deus de vê-lo, de estar com Ele. Talvez eu e você possamos estar num grupo, ou que não o conheça, ou que ouviu falar sobre Ele, ou não conheça, não ouviu, mas conhece, viu, creu e cresceu. É interessante que nós precisamos, como Jó, não só ouvir falar, mas viver Cristo em nós. O Evangelho é algo prático, é algo de vivência, do dia a dia. Para isso eu preciso aprender, conhecer, vivenciar, estar com Deus, intimidade com Ele e com o Espírito, que é quem me dirige, para poder as pessoas olharem em mim e dizer, olha que coisa, como mudou. E aí ele vai dizer assim, poxa, incrível, né? Antes era alguém totalmente perdido, vivia por aí fazendo um monte de coisas, mas hoje ele está mudado. Esse sou eu e você, em estágios. Eu e você em estágios. Não que isso engrandeça um ou diminua o outro, mas é porque é uma realidade para nós. A palavra vai nos limpando à medida em que nós a ouvimos. Quando vocês participam de um culto ou de uma pregação online, vocês ouvem a palavra. E assim como aconteceu com os discípulos, Jesus disse assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Então quando eu e você ouvimos a palavra, o Espírito Santo de Deus vai lá com esta palavra que é a água que vem do sangue, e limpa, e restaura a minha vida e a sua. Jó então tem uma experiência não só de ver, de ouvir falar, mas de estar com Ele. Eu sei que cada um de nós tem um anseio no coração, e Deus trouxe você aqui para esse crescimento. A parte dele já está completa. Aí ele foi e disse assim, vou mandar um consolador, sabe, para trabalhar com você e mostrar como é que é, para você entender as coisas espirituais, para você entender essa nova vida. Porque eu não chamo você para um momento. Eu e você não estamos sendo chamados para uma nova vida de um momento. Mais 80 anos, mais 50, mais 100, não. Ele chama eu e você para estar com Ele eternamente. Essa é a diferença. Isso é uma bênção, isso é algo que faz da gente, nos faz pensar, refletir. Olha, às vezes você e eu vamos ter algumas dificuldades para atingir alguns objetivos, para caminhar, para andar, para avançar. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 11, de 28 a 30. Nós vamos ler do 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Vamos lá. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Às vezes as pessoas perguntam, mas então quer dizer que quando eu estou com Cristo está tudo legal? Não acontece nada? Não. A gente aprende na palavra de Deus que no mundo nós teremos aflição, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E eu não sou maior do que o meu mestre.
Eu passo pelas mesmas dificuldades. A diferença é que Ele atua em mim para me dar descanso. 29 diz: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E ele diz também: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas das vezes você está adorando em um determinado local e você vê que a forma de adoração te traz uma obrigação tamanha, algo tão forte, tão pesado, que você começa a questionar se realmente é uma adoração ou se simplesmente é um jugo. É só algo que colocaram em cima de você para você fazer. Não, Cristo diz assim: ó, vem e não te preocupa, porque na verdade o que eu tenho para você é bom, perfeito e agradável. Então vem, entrega o teu coração, permita que eu possa trabalhar com você. E não esqueça que você vai ter aflição. Ele nunca prometeu que seria tudo glória. Ele diz que eu sou mais que vencedor. E de glória em glória, ou seja, quando eu aprendo sobre Deus e descubro que o sobrenatural de Deus pode acontecer na minha vida, pela fé e ação do Espírito Santo de Deus, eu cresço de glória em glória. Isso faz toda a diferença na minha percepção e na sua. Isso faz com que eu e você possamos compreender a distinção que é o que Deus tem para mim e para você. Veja aí Isaías 26:7, que é aquilo que eu tinha conversado antes com vocês. Olha lá, Isaías 26:7. A vereda do justo é plana. Às vezes a gente diz assim que está difícil, né? Tem que subir esse monte aqui, tem que fazer um monte. Não, a vereda do justo é plana. E por que é vereda do justo? O caminho do justo, o andar dele. Deus trabalha, acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de toda a dificuldade. E nos conduz a isso. A vereda do justo é plana, tu és reto, torna suave o caminho do justo. Veja, ele não disse que você não vai ter que subir, não vai ter que andar, não vai ter que correr, não vai ter que fazer. Vai. Mas a diferença é que ele caminha com você. E em alguns momentos ele te carrega no colo. A gente imagina que só está fazendo isso e ele na verdade está nos conduzindo no colo. Então a gente vê que a nova vida que Cristo nos dá traz descanso, suavidade e leveza. Certo? Uma coisa muito importante a respeito do Evangelho é o motivo dessa laranja aqui. Olhando daí, você que está em casa, eu vou tentar colocar mais bonitinho aqui e ver se você consegue olhar. Essa laranja, quem está aqui conosco e quem está essa laranja é doce? Será que ela é saborosa? Vamos chupar a laranja? Só tem uma forma de quem está em casa ou quem está aqui, ou até mesmo eu, porque ela nem foi descascada ainda, de saber se ela é boa ou não. Provando. E provar do Evangelho de Cristo é crescer na glória de Deus, é aprender sobre Deus e avançar, é ser mais que vitorioso e avançar. Não importa o problema, o Deus que você serve, Ele é o Deus do impossível. Ele sabe que eu e você precisamos. Ele não fez isso porque eu merecia, mas porque eu precisava. Eu e você precisávamos de entender o que é essa nova vida. E precisamos também tomar uma decisão por ela, porque ninguém toma por nós. Porque muitas das vezes você acha que tem uma nova vida, mas você está caminhando do mesmo jeito que caminhava antes. Então qual foi a mudança que Cristo fez na sua vida? Essa é a diferença. Então, essa laranja, e assim como o Evangelho,
só vai fazer diferença na minha vida e na sua quando nós vivenciarmos seus princípios e normas. Mas isso nós não vivenciamos por obrigação. Nós vivenciamos pelo livre-arbítrio da nossa escolha. Eu escolho adorar ao Senhor. Há 42 anos atrás, eu fui convidado para visitar uma igreja batista de Acari. Eu morava no Rio de Janeiro, e eu fui visitar a igreja batista de Acari no convite de um mano meu, Tito Martins Júnior, que agora está voando para não sei aonde agora. Não sei se Maranhão, para lá, está perdido por aí. Um dia desse eu vou achar ele. O exército sai voando para lá e para cá e às vezes fica difícil de encontrá-lo. E Tito me convidou para ir a essa igreja. Ao chegar lá, eu frequentei a igreja durante 6 meses. Olha, eu era mais crente lá do que agora. Carola era eu, né? Todo dia. Ontem, culto domingo. E lá tinha culto de manhã e de noite. Então de manhã era um culto de doutrina, de ensinamento, né? E de noite era um culto evangelístico. E eu não faltava nem no de manhã nem no de noite. E tinha uma galeria muito grande assim, fazia toda a volta, imaginando que aqui fosse o templo, né? Segue a galeria por aqui, segue a galeria aqui atrás e segue a galeria direto aqui. E a descida era lá no fim para eu poder vir para o local de culto, o local do púlpito. E um belo dia o Tito não foi. Ele foi várias vezes comigo. No dia que ele não foi, eu resolvi que eu deveria tomar aquela decisão, porque Deus tocou no meu coração lá no fundo, lá dentro. Era algo que eu não podia resistir. Eu havia descoberto algo que me trouxe uma alegria tamanha, que a gente costuma chamar de primeiro amor. E então, a pessoa que estava à frente, estava pregando, chamou o regente, que nós não temos ainda, mas iremos ter, o regente para reger um hino e fez o apelo. O Gel Rosilota era o regente. E aí, ele começou a reger, as minhas pernas pareciam chumbo. Eu não conseguia fazer isso. Eu fiquei plantado. Eu não conseguia me mover. Aí você vai dizer assim, não, mas não moveu porque, sei lá, emocional. Não. Espiritual. O inimigo tentou me reter naquele lugar para que eu não tomasse essa decisão. Porque diferente de mim, ele sabe que eu, chegando aos pés da cruz, serei um instrumento nas mãos de Deus, como você também, para adorá-lo e para romper as trevas e vencer para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu saí dali e fui à frente, chorava que nem criança, fui à frente. De lá para cá, Deus me ensinou muita coisa, são 42 anos caminhando com Ele. Tive que aprender muita coisa, porque muitas das coisas que me ensinaram eram interpretações que a palavra de Deus diz diferente. Por isso eu e você precisamos ouvir, examinar e, como os bereanos, testificar se aquilo que está sendo dito é segundo a vontade de Deus, é a interpretação original pela ação do Espírito Santo de Deus na palavra. E eu dou glórias a Deus porque hoje eu estou aqui conversando com vocês, tendo essa oportunidade de falar sobre Deus, de poder comentar sobre essas coisas. Então nós aprendemos que a vereda de Deus é plana. A vereda que Deus coloca para nós é plana por esta nova vida. Um terceiro ponto que a gente aprende: eu agora tenho uma nova vida, eu e você temos uma nova vida. O que fazer com ela? Como eu posso realizar esta nova expressão, essa vida nova que me traz um horizonte totalmente diferente do que eu penso ou imagino, porque essa nova vida não tá trabalhando aquilo que você está acostumado, não trabalha o físico, não trabalha o material, trabalha o espiritual. E o espiritual nenhum de nós conhece,
por mais sábio que se ache, porque o espiritual se discerne pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito sobre as coisas de Deus. Isso faz a diferença na nossa interpretação e vivência. Mas o que eu faço com isso? Bom, a terceira parte vai dizer para nós que eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar a Ele pela paz na minha cidade, pela minha nação. Eu preciso ir contra as murmurações. Eu preciso trabalhar contra as murmurações. É algo diferente, é algo distinto. Quer ver como isso acontece? Olha só. Vamos ler ali. Primeiro, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você ouvir a palavra de Deus, Ele vai trabalhar de tal forma que você vai começar a entender essa nova vida, a perceber que ela vai além, muito além da minha capacidade, da sua, de enxergar a eternidade. Você e eu fomos criados para a eternidade, mas quando Adão pecou, essa parte foi cortada. E você se entristece quando perde um ente querido, porque você não foi criado para nascer e morrer, mas estar eternamente com Deus adorando. Só que nesse meio tempo surgiu uma dificuldade, e Ele enviou Jesus para ser esse elo. E para me ensinar e te ensinar, Ele disse: você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer do entendimento da minha palavra. Certo? O segundo ponto que a gente observa é o posicionamento de eu tenho que me manter firme e orar pela cidade. Jeremias 29:7. Olha que interessante. Olha o que diz Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A IBAG se propõe a ser um farol, mas a IBAG só será um farol se eu e você irradiarmos a luz de Cristo. Amém? Olha um outro aspecto que temos ali, ó. Não seja levado por dificuldades, mantenha-se firme. 2 Pedro 3,17. 2 Pedro 3,17. Portanto, amados, sabemos disso. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Nossa firmeza está na rocha, que é Cristo. Mantenhamos nela. Firmemos nela. O outro aspecto é que a murmuração deve ser considerada de uma forma distinta. Isaías 59:3. Murmuração. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Já parou para pensar que de vez em quando sempre surge aquele grupo que nunca está bom? Ele não está satisfeito com nada? Tudo para ele é difícil? Tudo para ele é complicado? Vivemos isso hoje no acirrar da nossa política. Ninguém está satisfeito com nada. Não importa o que alguém faça estando à frente, importa o que eu acho certo. O meu partido está correto. E isso gera dificuldades. Gera falta de interpretação, falta de capacidade de entender que a autoridade é Deus que dá.
É Ele que dá para mim e para você. Então nós precisamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento do que é adorar a Deus. Olha uma outra coisa muito interessante. Quando falamos de murmuração, Judas 1,16. Judas 1,16 vai dizer que você precisa perceber que essas pessoas que vivem e são queixosas, vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Será que você já viu isso? Será que você já passou por isso? Uma das coisas que eu preciso lutar quando eu aprendo sobre Cristo é que as verdades de Deus precisam estar entranhadas na minha vida, para que as pessoas vejam isso. Nós somos favorecidos de Deus. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 vai dizer: eu sei os planos que tenho, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que você busca? Uma nova vida em Cristo. Trabalha isso, mas não trabalha isso para essa vida que a gente tem, trabalha isso para a eternidade. Nós recebemos aqui, mas nós plantamos para o Senhor, para a eternidade com Ele. Amém? Por quê? Porque nós não somos naturais desta terra. Nossa pátria é nos céus. Essa é a diferença. Quer ver? O último versículo para a gente encerrar. Filipenses 3, 20 e 21. Nossa pátria não é aqui. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Outra hora a gente pode conversar sobre o que é o or de Deus, a glória do Senhor, que eu e você vamos receber um corpo incorruptível. Amém? Eu quero deixar para você o seguinte: eu não sei como é que você está, não sei qual é a sua situação, eu queria chamar o pessoal para já poder subir. Esse parecer que está acabando, na verdade já está acabando mesmo, tá? Porque já me levantaram a mão lá por 5, eu já passei de 5, deve ser, eu já devo ter falado, eu não me lembro a hora que eu peguei. Que hora que eu peguei? 50 minutos, eu estou dentro. O pastor falou que 45 é beleza, ele fica 1h15, eu nem cheguei 1 hora ainda. Tá bom demais, né? Mas vamos lá, então, eu queria convidar o pessoal para ir tocando. Eu queria fazer um convite para você que está nos ouvindo e nos vendo pela internet. E se alguém está conosco aqui e gostaria de tomar uma decisão por Cristo ou retornar para o Senhor, eu queria convidar você a abaixar sua cabeça. Nós vamos orar. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração. E se você sentiu o desejo de tomar uma decisão por Cristo, de ir na direção dele, se você ainda não fez, esse é o momento. A nova vida está à minha e à sua disposição. A nova vida não está só para quem nunca ouviu. A nova vida pode ser exercitada dentro daqueles que já o conhecem, mas que têm áreas da vida que ainda precisam ser entregues ao Senhor. Esse é o meu momento e o seu. É o momento em que nós nos derramamos diante dele. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, recebe a nossa adoração, Pai. Que cada um daqueles que nos ouve possa dizer: eu aceito a Cristo Jesus como o farol que vai me conduzir à eternidade. Pelo sacrifício dele na cruz, eu peço que o sangue de Cristo me purifique de todo o pecado. Que uma gota
do sangue de Cristo possa recair sobre a minha cabeça. Senhor Jesus, eu aceito a tua proposta. Senhor Jesus, eu quero essa nova vida. Eu quero estar contigo. Eu quero viver uma eternidade na tua presença, segundo o teu propósito. Age na minha vida e na minha família. Espírito Santo tem a liberdade para agir na minha vida. Venha, Senhor Jesus, adentrar no meu coração. Limpa, Senhor, aquilo que precisa ser limpo. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. E nos dá, Senhor, a oportunidade de adorar-te. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer com ela aquele plano que o Senhor tem antes mesmo de eu ter sido gerado. Em nome de Jesus, cuida de mim, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida e faz morada. Em Cristo Jesus eu te peço e agradeço. Amém.